nós iniciamos uma novena em louvor ao nosso padroeiro, e é isso que estamos fazendo. Nós entramos num tempo diferente dos outros. É um tempo forte de comunhão com Deus. Podemos até usar essa frase do Evangelho que diz: dai a Deus o que é de Deus, e escutar: dai a Deus essa novena e essa festa de São Judas. É um tempo forte de espiritualidade, em que nos colocamos diante de Deus, do trono da graça de Deus, e mais do que noutros tempos, são derramadas sobre nós graças, amor, misericórdia. É um tempo, vou usar uma expressão do querido e saudoso Padre Antônio de Castro, que foi meu reitor, é um tempo em que a misericórdia de Deus entra em liquidação. Ele dizia, no sentido de qualquer pessoa que quiser se achegar e levar a misericórdia, e levar o amor, e levar a paz que só vem de Deus, vai levar. Ninguém vai ficar sem. Ninguém. É um tempo de kairós, tempo que a gente sente mais fortemente a ação de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida de comunidade, na nossa vida de família. Então, meu irmão e minha irmã, inaugure esse tempo agora aí no seu coração. Tudo que está acontecendo aqui, nesse primeiro dia da novena, quer te ajudar a inaugurar aí no seu coração esse tempo forte. Não olhe essa novena, esses dias, como uma semana qualquer, como dias qualquer. Não é, não é. Então participe. Se você não trabalha à noite, não estuda à noite, venha aqui todo dia, a semana inteira. Se você trabalha e pode vir na missa de manhã, venha na missa. Se você não pode vir nenhuma missa durante a semana, reze. Entre em sintonia e em comunhão com toda a comunidade que nesses dias experimenta mais fortemente a ação de Deus na sua vida. E se você leva isso a sério, vindo e trazendo outras pessoas, e abre o coração, e acredita em Deus e na intercessão de São Judas Tadeu, eu tenho certeza, graças você vai receber. E até milagres vão acontecer, se você acreditar, se você participar, se você rezar com fé. Então fica aqui o meu conselho. Segundo ponto importante nesse primeiro dia da novena. Paróquia é uma comunidade de comunidades. Eu me lembro, entrando aqui na procissão, fiquei me lembrando quando eu era criança e participava aqui da comunidade, quando eu era criança, então faz pouco tempo. Eu lembro que eu participei de uma missa, e essa missa estava sendo celebrada pelo Padre José. Vocês lembram do Padre José? Claro, Padre José. Nessa missa, o Padre José, eu estava no primeiro banco, era na igreja antiga ainda. Então, o Padre José, ele estava meio doente. Ele estava muito gripado, a voz rouca. Eu me lembro que ele quase não conseguia falar, mas não tinha outro padre, era ele que tinha que celebrar. E eu fiquei observando o padre, falei, nossa, coitado do padre, eu já achava o padre velho naquela época. Verdade. Eu pensava, como eu tinha acho que 13 anos, 14 talvez, e aí eu fiquei pensando assim, nossa, se o Padre José morre, eu viajei mesmo,
Se o Padre José morre, quem que vai celebrar a missa? E a igreja estava lotada de gente, como está hoje aqui, a igreja estava lotada de gente. Então quem que vai celebrar a missa para o povo? Eu pensei. Depois eu pensei assim comigo, e quem vai atender a confissão do povo? E quando eu vinha confessar, era uma fila enorme sempre. E eu me confessava toda semana. Toda semana. Você vê como eu já era pecador para valer desde criança. E aí, o Padre José até falava depois da minha confissão, mas de novo? Mas o importante é que ele me absolveu e ia embora feliz. Mas eu pensava, quem que vai atender a confissão do povo? Aí eu lembrava também daquela catequese que ele fazia antes de todas as crianças irem para as salas de aula. Lembram? Ele reunia todo mundo na igreja e dava primeiro uns 3, 4, 5 minutos de catequese, depois que a gente ia para o encontro com os nossos catequistas. E eu pensava, quem que vai evangelizar as crianças? Pensei tudo isso. E se ele morre, meu Deus, como é que vai ser? E ele não morreu até hoje. O homem está vivinho da Silva. Lascado, mas vivinho da Silva. Até hoje. Firme e forte. Mas, vendo tudo isso e pensando nisso, eu falei assim, nossa, eu senti, melhor dizendo, no meu coração, mais uma vez, o chamado para ser padre. O chamado para ser padre. É como se Deus estivesse dizendo assim para mim, Rogério, preciso de você. Preciso de você para ser um sacerdote. Naquela época era só o Padre José para fazer tudo. E eu fiquei com dó dele. Aí hoje, aqui agora falando para vocês, eu fico pensando assim, se naquela época a comunidade fosse uma comunidade desanimada, se aquela igreja que eu participei da missa, e muitas vezes participei, estivesse meia dúzia de gato pingado, como a gente diz, se aquele povo fosse desanimado, se as crianças não estivessem na catequese, se não tivesse toda aquela loucura feliz de paróquia, eu acho que eu não teria sentido o desejo de ser padre. Entenderam? Mas quando eu olho agora e me recordo daquela época, que a paróquia é uma comunidade de comunidades, eu penso que ela é, em primeiro lugar, porque ela é uma comunidade viva, animada, é uma comunidade fervorosa e tem que ser cada vez mais. É uma comunidade que reza bastante e tem que rezar cada vez mais. É uma comunidade que trabalha muito e tem que trabalhar cada vez mais. E aí, as pastorais da comunidade vão crescendo, as lideranças vão surgindo, as crianças vão sendo evangelizadas, os adolescentes e os jovens também, e vão se sentindo igreja, e vão participando, e vão dando aquela cara jovem para a igreja. A família vai sendo evangelizada, os doentes são atendidos, as pessoas vão sendo evangelizadas, e Deus vai tocando naqueles que estão afastados, e eles vão voltando para a igreja. Os encontros nas casas vão acontecendo, como sempre aconteceu aqui nessa paróquia, e melhora a cada dia mais. As famílias vão se reunindo para rezar em torno da palavra de Deus, e graças são derramadas sobre as famílias, nas nossas ruas, nos nossos prédios, nos nossos condomínios, e por aí vai. A liturgia é bem celebrada, isso é uma paróquia viva, comunidade de comunidades. O povo participa, o povo vem, o povo se sente membro ativo dessa comunidade. Se falta um, ninguém pode substituir aquele um. Se falta uma, ninguém pode substituir aquela uma. Você é membro indispensável dessa igreja. Mas é preciso fervor, é preciso alegria, é preciso ânimo,
é preciso coragem. E aí eu me recordo do documento do Papa, até nos incentivando sobre uma coisa, sobre a alegria. E eu tenho falado bastante sobre a alegria. Quando ele diz que tem cristão que ainda tem cara de funeral. Ele fala no documento dele. Tem cristão que ainda está celebrando a quaresma e não chegou no dia da Páscoa. É uma eterna quaresma. Eu sei que não é o caso aqui de ninguém que está aqui nessa igreja. Nós somos felizes por pertencermos a Deus. Portanto, participe dessa igreja com alegria, com fervor. Talvez nesses dias Deus fale para você: meu irmão, meu filho, minha filha, você está precisando animar mais, acreditar mais, confiar mais em mim, na minha graça. Você está precisando entender que eu estou do teu lado o tempo todo. Está precisando perceber, sentir que eu cuido de você o tempo todo. Deus quer dar em mim e em você um chacoalhão de ânimo, de fervor, de piedade, de coragem. E quando a comunidade começa a se animar cada vez mais do que já é, e a nossa comunidade aqui já é animada, mas quanto mais animada, quanto mais fé ela tem, quanto mais ela reza, quanto mais ela trabalha, aí naturalmente vão surgindo as vocações, gente. Vão surgindo as vocações. Cada pastoral fazendo o melhor que pode. Cada grupo da comunidade fazendo o melhor que pode. Cada um se dedicando sem nenhum interesse mesquinho, como nós falamos aqui. Todo mundo ajudando, todo mundo rezando, todo mundo trabalhando. Quando a comunidade precisa, as pessoas se colocam a serviço. Precisa de catequista, vem os catequistas. Precisa de ministros, vem os ministros. Precisa de agentes da pastoral familiar, da saúde e das outras pastorais, tem pessoas. Vai surgindo as vocações, os ministérios. Vai surgindo também uma consciência nos adolescentes e nos jovens de que precisam ser pais santos, mães santas, que formem famílias que sejam verdadeiras igrejas domésticas. E que bom que isso acontece. E vai surgindo também, graças a Deus, as vocações para uma especial consagração a Deus. As vocações femininas, religiosas, e as vocações para o sacerdócio. Dessa comunidade aqui, e se eu errar você me corrija, Padre João, dessa comunidade, da nossa paróquia São Judas Tadeu, na minha conta, já ordenaram, saíram daqui e ordenaram padre, foram ordenados padres, 12. 12. É 12? Então são 12, eu sou um dos 12. 12. Mas e o Padre João falou uma coisa importantíssima antes da missa. A nossa diocese é uma diocese carente de padres. Você imagina nessa paróquia se tivesse aqui 6 padres trabalhando. Imagine. Ia faltar serviço para os padres, João? É atendimento, é orientação espiritual, atendimento dos doentes, palestras, formações, missas, celebrações, etc, etc. Visita às famílias, visita às casas, visita aos desanimados, visita aos lascados, etc, etc, etc. Mas não tem. Outras paróquias aí, a mesma realidade. A nossa diocese precisa de mais padres. Mas da onde que vem os padres? Vem de comunidade como essa. Aí quando escuta, infelizmente eu escutei esses dias atrás, de uma mãe cujo filho quer ser padre, e o filho veio conversar comigo, mas a mãe não quer que ele seja padre. A mãe falou assim: eu rezo sim, padre, para os outros, mas eu só tenho um filho. Ah, esse não vai ser padre, não. Pois é, tá vendo?
Quando você ouvir que alguém quer ser padre, reze por ele. Converse com ele, encaminhe para o padre, encaminhe para nós, para a gente acompanhar. Encaminhe para a pastoral vocacional da paróquia, que é uma pastoral indispensável e que faz um trabalho maravilhoso nessa paróquia. E aí as vocações vão surgindo. Surge da catequese, surge do meio dos coroinhas, dos cerimoniários, surge do meio dos grupos de jovens, dos grupos de oração, das pastorais, dos movimentos. As pessoas vão sentindo. Eu sei que é um chamado de Deus, é uma escolha de Deus, mas é uma resposta também de Deus a uma comunidade fervorosa. É uma resposta de Deus a uma comunidade que reza. Senhor, envia mais operários para a tua messe, porque a messe é enorme, grande, mas os operários são poucos. Precisamos sim de mais padres. Por isso que nós rezamos também pela perseverança dos nossos seminaristas, e eles superem as dificuldades, os problemas, as tentações, os desafios, e se entreguem totalmente a Deus nesse serviço de uma entrega bonita, mas também importantíssima e de grande responsabilidade, sendo sacerdote. Enfim, eu peço a Deus que nessa novena Ele derrame muitas graças, suscite, como suscitou no meu coração, vontade, desejo das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de se consagrarem a Deus sendo um sacerdote. Eu peço isso de todo o coração a Deus. Amém.